Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, que se inscreva aí no canal e também que dê o seu like para ajudar aqui os vídeos a alcançar mais pessoas. Bem, esse vídeo nós estamos gravando aqui para responder a pergunta, uma solicitação feita por um querido que comentou, que é o querido, vamos ver aqui o nome, na verdade foi a Tinas fez a seguinte solicitação aqui, ó. Pelo menos é o link que foi utilizado, né, para poder fazer o comentário. Então Tinas disse assim: qual a diferença entre o pacto de Abraão com o novo pacto? Prometia o pacto de Abraão após a morte ir para o céu? O que promete o novo pacto? Então, muito obrigado, querida Tinas, ou Tinas, eu não sei se é homem ou mulher, mas independente. Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Então, está se falando aqui de dois pactos, né? Embora a Bíblia fala de diversos outros pactos que não foram citados aqui na pergunta, tem também o pacto da lei mosaica, feito por meio de Moisés. Então, a diferença entre pactos, entre o novo contraste, entre o novo pacto ou nova aliança com o antigo pacto, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, está relacionado com a nova aliança, o novo pacto e o pacto da lei mosaica. Basicamente, há uma distinção entre um e o outro, um substitui o outro. Agora, entre novo pacto, nova aliança e o pacto abraâmico, são coisas um pouco distintas, mas vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, o pacto abraâmico é um pacto que foi feito com Abraão, como o próprio nome já sugere, relacionado à herança. Por exemplo, se você for lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7, Gênesis 15, versículo 5, Gênesis 17, de 1 a 10, Gênesis 18, do 16 ao 18, você vai ver então Deus falando com Abraão, Javé, né? Javé ou Jeová, conversando com Abraão e prometendo a ele a terra, a chamada terra prometida, dizendo que tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus e deu a ele então a terra, que era a terra de Canaã, hoje conhecido como território lá de Israel. Então essa era a terra prometida a Abraão, prometida a ser dada a toda a sua descendência. E também foi feito um pacto com Abraão, nesses termos, dizendo que por causa da sua fidelidade, por causa da sua obediência a Deus, toda a humanidade seria abençoada por meio dos descendentes de Abraão. Por meio do descendente principal, que é Cristo Jesus, é citado lá em Gálatas capítulo 3, versículo 16 em diante. Por meio do descendente, que é Jesus Cristo, toda a humanidade receberia então a salvação, receberiam todas as bênçãos que Deus promete. Mas que isso tudo viria através dos seus descendentes, que foi Abraão, depois veio Isaac, Jacó, Judá, até chegar lá, né, depois Davi, foi passando até chegar em José e Maria e Jesus. Então, por meio desse descendente principal, toda a humanidade receberia as bênçãos. Abraão tinha esperança de viver, de receber as bênçãos futuras que Deus prometia. Isso é citado em Hebreus capítulo 11, mostra lá que pela fé Abraão abandonou a terra onde ele vivia e foi morar em tendas, porque ele aguardava uma cidade não feita por mãos humanas, mas uma cidade cujo criador e arquiteto é Deus. Mas nada se fala ali de vida no céu. Se fala de uma esperança de viver, né, com as bênçãos de Deus, onde quer que fosse. Já o novo pacto, que é o pacto que Jesus instituiu, que era um novo pacto, novo por quê? Porque tinha um anterior. Era novo em relação ao anterior. O anterior era o pacto da lei mosaica, a Torá, o Antigo Testamento, feito por meio de Moisés, com as suas mais de 600 leis. É citado em Jeremias capítulo 31, versículos 31 ao 34, e resumidamente o texto lá diz que Deus faria um novo pacto, uma nova aliança, mas não como havia feito antes por meio de Moisés, com um código de leis escritas, mas ele transferiria o código de leis escritas, ou o princípio da lei, para o coração dos seus discípulos, dos seus servos. De modo que ninguém mais precisaria que alguém o ensinasse sobre quem é Deus, quem é Javé, né? Quem é o Deus Todo-Poderoso. Todos saberiam no coração as suas instruções. E Jesus então instituiu esse novo pacto,
mediou essa nova aliança no dia da celebração da morte dele, em substituição à Páscoa antiga. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 26, pode conferir isso em Lucas 22, versículo 20, onde Jesus então, Lucas 22, 20 e Mateus 26, versículo 28, para ser mais preciso, estabelece ali um novo pacto. Ele pega então um cálice, um copo com vinho e diz: este é o sangue do pacto. Qual era o objetivo desse pacto, desse novo pacto? Ele diz em Lucas 22, versículo 20, e diz em Mateus 26, versículo 28, que era para a remissão de pecados. Ou seja, o objetivo do novo pacto era fazer a intercessão ou a nova ligação, religar a humanidade cuja ligação havia sido perdida por causa do pecado de Adão e Eva, citado em Romanos 5, versículo 12. Os humanos, devido ao pecado, toda a descendência de Adão herdou o pecado, portanto, uma ruptura ocorreu ali entre o homem, entre Deus e o homem. Então Jesus, por meio desse novo pacto, ele criou uma aliança, uma nova aliança, de modo que o pecado não seria mais um problema para nós podermos ter uma ligação com Deus novamente. Por que não? Embora ainda somos pecadores, não somos perfeitos. Por que conseguimos isso? Por causa do sangue de Jesus. O sangue dele representando a sua vida, o seu sacrifício. Isso é citado muito bem em Mateus 26, 28, quando ele diz que o sangue, a vida dele, serve para nos remir, para nos limpar do pecado. Então, por meio da nossa fé em Cristo, é como se nós pudéssemos nos aproximar de novo de Deus, como se fôssemos sem pecado, embora ainda tenhamos. Mas a nossa fé nos dá essa oportunidade, como se fosse uma proteção. Nos limpamos para nos aproximarmos do Pai. Você pode conferir isso também em 1 de João, capítulo 1, versículo 17, que diz que o sangue de Cristo nos limpa do pecado. Nós temos ele como um intercessor, como um advogado mediando entre nós. E para mais detalhes você pode ver também em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, onde fala de uma grande multidão que tem as suas vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Como assim? O sangue deveria sujar? É uma representação. É como se nossa sujeira, o nosso pecado, nos tornasse brancos por causa do sangue de Cristo. Isso foi muito bem citado em Isaías capítulo 1, versículo 18, onde Deus convida os pecadores a vir até ele, para que ele pudesse perdoar seus pecados. E mesmo que os seus pecados fossem tão grudados, fixados, como se fosse por meio de uma tinta quase permanente, como o carmesim, como o escarlate, cujas tintas utilizadas para tingir roupas eram difíceis de sair com a água, com o processo de lavagem e enxágue, Deus tornaria então essas roupas brancas como a lã ou como a neve. Isso só é possível por meio da nossa fé em Cristo, no seu sacrifício. Agora, a fé no sacrifício de Cristo nos proporcionará vida celestial, vida terrestre. Então a Bíblia nada fala sobre isso. Nós podemos pegar aqui, para simplificar, o que na matemática é chamado de interseção. Você já estudou os conjuntos da matemática? Então tem lá o conjunto. No conjunto dos números pares, tem lá os números 1, 2, 3, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8, tal. E aqui nós temos o conjunto dos números primos. No conjunto dos números primos, nós temos lá os números 1, o 2 vai aparecer, é o único número par que é primo. Aí vai vir o 3, o 5, etc. Qual é a interseção entre esses dois conjuntos? É o número 2, ele está tanto neste conjunto quanto neste conjunto. Então ele é igual para as duas coisas. Então na questão das promessas bíblicas, nós podemos pegar a interseção, que é mais simples. A Bíblia promete vida eterna. No céu, na Terra, em Marte, em Saturno, numa das luas de Netuno. Qual é o ponto de interseção? Vida eterna. Eu acredito na ressurreição, que eu vou ressuscitar
com cabelo louro, eu acredito que eu vou continuar careca, eu acredito que eu vou ressuscitar assim, assado, eu vou ressuscitar no fim do milênio, durante o milênio, ou em que época da história no futuro. Qual é o ponto de intercessão? Eu vou ressuscitar, eu creio na ressurreição. Ressurreição é o ponto de intercessão. O ponto de intercessão é o que nos ajuda a evitar o problema das divisões e brigas religiosas que existem. Eu acredito que Deus é 3 em 1, que Deus se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acredito em Deus. Ponto de intercessão. Deus, existe um Deus Criador. Pronto. Existe um Deus Criador. Ponto de intercessão. Simplifica. Entendeu? Vida eterna. Se você for pegar ao pé da letra detalhes do que Jesus falou, por exemplo, você vai interpretar de diversas formas. Por exemplo, Jesus falou que fez um pacto para um reino. Para onde ele estiver, nós estejamos também. Então eu vou para o céu, porque Jesus está lá. Ora, então Jesus vai vir para cá, porque ele disse para o malfeitor, estará comigo no paraíso. O paraíso vai ser no céu ou na terra? Jesus disse que estará no paraíso. Então o paraíso vai ser no céu? Ou o paraíso vai ser na terra? Então Jesus vai estar na terra ou vai estar no céu? Deus disse, eis que a tenda de Deus está com a humanidade. Eu serei seu Deus, onde vocês estiverem eu também estarei. Deus disse. Então Deus vai estar aqui na terra se nós estivermos na terra, ou nós estaremos no céu, já que Deus está no céu. É óbvio que o termo ali, qual é o ponto de intercessão? Deus estará conosco e estaremos unidos. Qual é a forma de estarmos unidos, quer no céu, quer na terra? É a nossa atenção voltada a Ele, a nossa adoração direcionada a Ele. Esse é o ponto de intercessão. Onde é a morada de Deus? Salmo 91. Lá no diz, quem habitar no lugar secreto do Altíssimo. Onde é o lugar secreto do Altíssimo? No céu? É na terra? O lugar secreto do Altíssimo. Nossa relação é chegada com o Pai. Ponto de intercessão. Pronto. Acabou o problema. Acabou o misticismo. Acabou as alegorias. Acabou as conjecturas. Esse é o ponto de intercessão. Mosquito de repente. Entendeu? Quando nós olhamos o ponto de intercessão, simplifica e muito. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é um espírito, o Espírito Santo é força ativa, o Espírito Santo é poderoso, nos dá poder. Pronto. O Espírito Santo dá poder, nos concede força, poder além do normal. Excelente. Ponto de intercessão. Isso dissipa todos os problemas, a maioria dos problemas que existem nas divisões religiosas, dos conflitos entre crenças, é porque não se sabe olhar o ponto de intercessão. Bom, eu pelo menos escolho fazer isso, e o que me ajuda bastante a evitar problemas, conflitos desnecessários, que não ajudam em nada na nossa fé e na nossa esperança de vida eterna, pelo menos do meu ponto de vista. Você pode discordar se quiser. Bom, então quero agradecer a querida ou querido Tinas pela pergunta. Espero ter ajudado aí com essa observação desses textos bíblicos. Se você tiver também alguns comentários, algumas observações que queira fazer, coloca aí nos comentários para nós, por gentileza. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá!